Porque Eu também acho, pastor. Porque o que a gente está vivendo hoje, na verdade, é uma consequência de uma construção na vida da igreja que tem feito com que a igreja dê uma resposta errada para esse tempo, entendeu? Quando ela deveria ser a resposta de Deus para esse tempo, né? Boa. Ela dá uma resposta e o diabo tem aproveitado esse momento, né, para tentar aquilo que você estava falando agora, né, sobre a questão do engano de Satanás na vida da igreja para dividir a igreja e para exercer domínio sobre a igreja. É exatamente no meio desse conflito que o espírito do anticristo, né, ele se manifesta e ele leva cristãos bem intencionados em defesa da sua fé, eles acabam professando fidelidade e apoio aos interesses desse espírito do anticristo, né? Que, na verdade, esse espírito, a gente tem que entender que hoje o que opera, desde que Paulo falou sobre isso, ele fala que já operava o espírito, que é, na verdade, os intentos, né? É os intentos. As estratégias. As estratégias, né? A forma de ação que ela já existe desde a antiguidade, né? Já existe essa estratégia, esses conceitos, esses interesses, né, que apontavam para um propósito, são os mesmos, né? E que vai culminar com a manifestação da pessoa do anticristo, né? Que tudo isso vai culminar com a manifestação daquele que será em carne e osso realmente, aquele que irá se tornar um grande líder mundial, que trará a solução para o mundo, e por isso ele vai enganar muitos cristãos, né? Porque já a sua retórica, né, já as suas soluções, elas já estão sendo oferecidas por aí. Nós já estamos observando aí que por trás dos bastidores do cenário mundial existem reuniões acontecendo que são reuniões importantes entre autoridades, tanto políticas, né, como também autoridades eclesiásticas. Agora, há poucos dias, houve uma reunião de 50 líderes religiosos, né, incluindo das principais religiões do mundo, como o cristianismo, representado pelo catolicismo, que ainda hoje, né, quando se fala em cristianismo, para o mundo ocidental, para o mundo oriental e para o mundo todo, essa representatividade ela está no Vaticano, ela está na pessoa do Papa, que desde lá os tempos antigos, como você falou, na Idade Média, no desenrolar da história, a Igreja ela se tornou uma instituição religiosa que ganhou proeminência através, principalmente, da sua união com o Estado, no apoio que teve através de Constantino, né? Que foi aquele que cessou as perseguições contra a Igreja e se aliou à Igreja e deu força à Igreja. E ali o espírito do anticristo ele já começou realmente a operar de uma forma muito forte na vida da igreja. Mas lá na Reforma Protestante, a Igreja de Cristo, ela sobressai-se, né? A Igreja Apostólica que conserva os verdadeiros valores do Evangelho, ela se desponta ali e segue o seu caminho, né? Porém, eu vejo que essa igreja, né, que se libertou das estruturas religiosas da Idade Média, o diabo ele criou uma outra forma de prender essa igreja novamente. Porque o diabo sempre é o que nós chamamos de sedução do cristianismo, né? É uma sedução, né? E isso aconteceu através das várias ramificações do cristianismo que surgiram a partir da Reforma, que criaram teologias, né, com interpretações diferentes da Bíblia, em alguns aspectos, né, que muitos deles não interferiram diretamente na questão da salvação do homem, mas que dividiram o cristianismo, segmentou o cristianismo e enfraqueceu a igreja. Então, hoje, quando eu vejo o Brasil se levantando, os cristãos, para tentar se libertar de uma política diabólica, vil, que tenta se implementar, a igreja não estava preparada, vamos dizer assim, para isso, no sentido de estar unida. Ela sempre esteve dividida, né, por questões teológicas
e muito mais por questões mesmo religiosas, porque a igreja ela se institucionalizou muito. Ela saiu de uma estrutura e criou outra, e passou a depender e viver dessa estrutura. Então, hoje, aquilo que eu falei, Deus está nos chamando, abrindo nossos olhos, os nossos ouvidos, para nós voltarmos à unidade, a nos vermos como igreja, como corpo, a estarmos realmente orando, né? Nós precisamos orar e precisamos olhar numa só direção, porque como o diabo conseguiu dividir a igreja, isso ele fez tanto através da teologia, né, que não afetou diretamente a questão das principais doutrinas da Bíblia, no que diz respeito à salvação, mas abriu portas para outras falsas doutrinas, né? Hoje a igreja está muito contaminada com as heresias, né? Com as heresias que são justamente... elas nascem exatamente dessa teologia, de todas essas teologias que surgiram depois da Reforma, né? São adaptações que foram surgindo, e hoje as pessoas aceitam Jesus, como elas vêm de lá de fora leigas, não conhecem a palavra de Deus, elas aceitam facilmente o que elas ouvem, né? E acabam saindo de uma arapuca e caindo em outra, né? E ficam presas e não conseguem viver o verdadeiro evangelho. E quando chega uma situação dessa em que nós temos que responder de forma coerente com a palavra de Deus, nós não estamos sabendo o que fazer. Nós estamos nos colocando do lado errado, né? Porque as pessoas têm pouco conteúdo, pouca vivência cristã, pouca vivência espiritual. É uma igreja que aprendeu apenas a se relacionar com Deus num sentido de receber de Deus coisas materiais e pouca sabedoria, pouco conhecimento, né? E a gente está vivendo isso, a gente não está sabendo se entender, né? Entender que nós todos precisamos caminhar na mesma direção, né? Então nós estamos puxando o cabo de um lado e do outro e não estamos conseguindo sair do lugar, né? Nós precisamos realmente nos reposicionar. Amém, pastor. Graças a Deus, né? Que bom ouvir essa explicação do pastor Gerson acerca desse determinado assunto que está contribuindo para essa divisão, e isso de uma maneira enfraquece a igreja, e nós precisamos nos reposicionar, né? Eu acredito que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu quero aqui dar uma fala rápida acerca do cenário do Brasil, no que tange ao globalismo, no que tange às últimas semanas, aquilo que Daniel falou. Veja bem, o Daniel, ele recebeu uma revelação. Nessa revelação tinha a estátua de Nabucodonosor. Essa estátua são os impérios que se levantariam sobre a terra. Fala do Império Grego, do Império Persa, do Medo-Persa, e da divisão entre quatro países, quatro imperadores, que foi o do grego, né? Com o Alexandre o Grande e mais, se eu não me engano, 4 generais deles que tomaram o poder e se dividiram, até chegar no último animal da revelação que Deus deu para Daniel. E da estátua existe o pé de barro e o pé de ferro. Aí vai falando do Império Romano, ele vai destacando a estátua, vai falando do Império Romano. Mas o que eu quero falar é do fragmento do Império Romano no período de Cristo em nações. Porque quando o Império Romano caiu no ano 450, ele foi destruído, ele virou nações, povos. Ou seja, é o que nós temos hoje como Inglaterra, Reino Unido, né, e França e outros países que compõem a União Europeia. São 10 nações. A Bíblia diz que o anticristo ele surgirá da união desses 10 países. Ele seria proclamado que é o chifre pequeno. Então ele viria dessa união dos 10 países, que são os 10 dedos da estátua da revelação, qual o profeta Daniel teve a revelação. Então, o que eu li ainda agora sobre o cenário global é que, se você for prestar atenção, o mundo está dividido em blocos políticos e em blocos econômicos. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram culminantes para trazer essa divisão para o mundo.
Então, a Primeira Guerra Mundial começou em 1939 e terminou em 1945. Hitler tentou dominar o mundo e aí houve uma união entre os países e os Estados Unidos entrou depois. E aí conseguiram fazer uma força contra o Império do Império Alemão, tal, né? Que queria dominar o país. E, e, e de toda essa destruição que essa guerra causou, houve a perseguição aos judeus e houve uma tentativa de matar, exterminar todo o povo judeu. Isso já é um cumprimento das Escrituras, né? E aquilo que está em Mateus capítulo 27, Mateus 27, quando o Pilatos julgou Jesus ali, ele lava a mão, entrega para o povo, e o povo grita de uma só, induzido pelos maioral. Olha para você ver como é o império das trevas. No julgamento de Jesus, na última semana de Jesus na Terra, na semana de Jesus da Terra, na última, o império das trevas estava todo contribuindo. Então, o império das trevas usou a corrupção de um discípulo que se corrompeu vendendo Jesus por 30 moedas. É o que nós estamos vendo hoje. Hoje está aí. Pessoas que receberam R$ 500 para votar naquela pessoa. Então, isso já é a quebra da moral. Eu estava no interior, no Acará, pastor Gerson, e eu vi um senhor, um idoso, mais ou menos em 60 anos, e ele dizia, todo político é ladrão, todo político rouba. O Lula rouba, mas ele faz alguma coisa. E aí, vou votar nele. Então, esse pensamento está também no meio cristão. E quando um cristão pensa dessa forma, meu Deus, acabou para esse cristão, porque tudo aquilo que está na palavra de Deus e na Bíblia não está mais fazendo sentido para ele, caiu por terra. Então a verdade de Deus foi suprimida do coração desse cristão e os valores que ele tem não é mais o da Bíblia, da palavra, né? E quando isso acontece, quando isso aconteceu no cristianismo, no todo, então eu estou vendo que esse cenário ele está culminando para isso. Nós não temos, à medida que o anticristo vai ganhando espaço e o ministério da iniquidade vai se propagando, a igreja vai mantendo menos resistência a isso. Isso é muito perigoso. Na Guerra Mundial, Hitler tirado do poder, as Nações Unidas se reúnem e ali vão votar para que um Estado judeu volte, um país judeu volte. E o brasileiro, Oswaldo de Aranha, vota a favor da volta do Estado judeu. Aí as profecias começam a voltar no cenário da escatologia. Porque aí Israel agora tem uma nação, tem um Estado. E ali vai se culminar para a implantação do quê? Daquela liturgia em torno do templo, de tudo. Eles já estão tudo preparado. O chofar, o candelabro, até os novilhos estão sendo preparados para sacrificar. Só falta a construção do templo. E no cenário global, você vê que Israel é constantemente atacada e a ONU não se manifesta. Então tem um punho aí. Então, da união, da volta de Israel como Estado, os Estados Unidos surge, porque ele estava aqui na América, protegido da guerra. Ele ascende como uma nação capitalista, um bloco capitalista, onde ele reuniu as nações unidas com ele, ali, as nações que são unidas com ele, e a Rússia, a União Soviética, que entrou na guerra também para depor Hitler, se levanta como um bloco socialista, e o mundo se divide em um bloco capitalista e socialista, e começa a haver ali a divisão desses dois blocos, capitalista e socialista. Aí surge a ONU, vem a OTAN, aí vem o NAFTA, o Mercosul, o mundo começa a se dividir. Olha a estratégia que eu falei da divisão para conquistar. Começa a se dividir em blocos econômicos, blocos políticos. E aí surge o Muro de Berlim, tá? Você vê ali aquela divisão do socialismo. Quando quebra o Muro de Berlim no mundo espiritual, ou seja, que quebra aquele muro, ou seja, as doutrinas que estavam ali contidas por detrás daquele muro passam a vir para o Ocidente, para o Oriente e para todo mundo. E quando eu perguntava lá atrás como é que o anticristo vai governar de um modo unilateral todo mundo, se cada um tem uma opinião diferente, então começa a surgir algo em comum, que são as doutrinas
comunistas que têm uma sedição como um todo, porque elas pregam o ateísmo, ela prega o viés ideológico contrário à palavra de Deus. E isso está sendo combinado, está tomando conta no mundo todo. Então, já não era mais a divisão global, já não era mais entre capitalismo e socialismo. Agora virou as ideologias comunistas. O politicamente correto, dá para entender como tá passando por mudanças, pastor? Aí há o politicamente, aí há uma linguagem global a se falar, uma agenda global, tanto na medicina, tanto na cultura, tanto um diálogo universal. É como se eles quisessem implantar uma forma de pensar, uma forma de se expressar e uma forma de viver ao ser humano. Então, foi aliada a esse globalismo pautas que são comunistas, como ideologia de gênero, né? Que está ali na ONU, muito forte ali na ONU. E isso passou para as nações. E quem não se alinha é cancelado. Você já viu a doutrina do cancelamento? Então, há uma linguagem do politicamente correto que está cerceando o direito dos conservadores de se manifestar. E nós não estamos apercebidos. Então, esse cenário global, dessa divisão global, esse cenário global está se acentuando e está se afunilando. E nós estamos... Aí você pensa que essas ideologias só no Brasil? Não. Na América, na França, em todo o mundo. Até países totalitários, como vou falar para você, islâmico, já tem lá as mulheres islâmicas lutando para ficar sem o véu. É influência do que está acontecendo no globalismo mundial. E vai cair. Né, pastor? E vai cair tudo. E, pastor, você está falando, é muito importante que você está falando, e assim, a gente vai observando. O cristão ele precisa realmente estar muito atento para o que está acontecendo e começar a se interessar mais por estes assuntos escatológicos, para que a gente possa realmente ter um posicionamento correto e saber o que está acontecendo e não se deixar levar por essa correnteza e, sem que percebamos, se colocar do lado errado. Né? Porque, assim, exatamente essa fragilidade hoje doutrinária na vida da igreja, que começou com uma discussão teológica sobre alguns assuntos que não prejudicavam muito a questão da salvação, como eu falei ainda agora, mas que abriu precedentes para muitas interpretações, ao ponto de que hoje, por exemplo, nós temos aí já se falando da graça, da hipergraça, né, que vamos dizer, o tema mais atual hoje sobre a graça, sobre o assunto da salvação, é a hipergraça, que a obra da salvação é algo tão grandioso que te alcança e que você nunca poderá realmente perder a salvação, mesmo que tu se entregue novamente ao pecado, uma vez que tu tenha compreendido que Jesus morreu por ti, mesmo que tu caia no pecado e se lambuze lá no pecado, a graça ela é muito maior e muito mais abundante para te purificar e te manter novamente diante de Deus e garantir a tua salvação. Então, tudo isso, na verdade, essa interpretação que vai além da palavra de Deus, do que realmente Deus quer nos ensinar através da sua palavra, ela já vai abrindo essas brechas para aquilo que o anticristo ele vai implementar na igreja, porque deixa a igreja aberta para todas as possibilidades. Né? Com certeza, pastor. Eu estava vendo que essa reunião que teve agora com esses 50 líderes, né, o Papa ele propôs exatamente isso, que houvesse uma paz entre as religiões, em que todas elas pudessem aceitar umas às outras naturalmente os seus ensinos, né? E sem qualquer divergência, sem que um viesse a divergir do outro, falar contra, né? Trazer um ensino que fosse de encontro àquilo, ou seja, aceitar naturalmente. Ou seja, vai chegar um tempo em que as pessoas, cada um vai ficar na sua, e ninguém vai tocar em assunto que possa trazer algum esclarecimento a outra pessoa e fazê-lo mudar de compreensão sobre aquilo que ela entende sobre Deus, sobre a divindade, né? Então, na verdade, o mundo está sendo preparado para essa pacificação
Porque, na verdade, eu não acredito no ecumenismo. Eu não acredito que há possibilidade da verdadeira Igreja de Cristo ela viver pacificamente numa relação com outras religiões, sem que ela tenha uma mensagem que possa refutar as heresias, entendeu? A igreja ela é coluna e firmeza da verdade. Da verdade. Então, ela precisa ser essa coluna, ou seja, sustentar a verdade a qualquer custo. Ela precisa ter essa palavra libertadora, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra, o evangelho. Então, a fé que dá ao homem a salvação, que dá a ele a esperança da vida eterna, vem pelo anúncio do evangelho. E o anúncio do evangelho é a proclamação da verdade de Deus contra as mentiras de Satanás, contra os enganos de Satanás, que estão aí exatamente infiltradas nessas religiões. Porque a ONU, eu me lembro que eu ainda era muito jovem, quando eu li uma reportagem que dizia assim que a ONU ela havia chegado a uma conclusão, a uma compreensão de que a única barreira para um governo mundial eram as religiões. Entendeu? Também vi isso aí. A maior barreira, a maior de todas, na verdade, além da questão política, mas eles viam como a maior barreira eram as religiões. Por quê? Porque na religião existem os dogmas, e os dogmas são verdades que não podem ser alteradas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente diz que o Estado é laico e que a igreja é uma instituição à parte do Estado, é porque o Estado brasileiro democrático reconhece que ele não tem autoridade para interferir nos assuntos da igreja, porque não é da competência do Estado. A igreja ela fala e ela tem atribuições que não dizem respeito a essa esfera humana. É algo espiritual. Então, não é algo da autoridade do Estado em tratar. Então, por isso que também, né, lá atrás, parece-me que já desde o Brasil Império, a igreja ela recebeu imunidade do Estado. Ela não é cobrada imposto da igreja. Com certeza. O imposto ele é cobrado das instituições, das empresas, né? E eles podem receber até uma isenção, e a isenção é por um tempo, né? Mas a igreja não tem isenção, a igreja tem imunidade, e essa imunidade ela está baseada exatamente naquilo que a igreja representa. Então, o Estado de Direito, ele cria leis baseado em argumentações lógicas para fundamentar uma lei. Então, os argumentos que foram fundamentados à questão dessa imunidade da igreja estão no fato de que ela é uma instituição totalmente diferente do Estado, né? Ela, inclusive, não existe no Estado atribuição de pastor como uma profissão, né? Ela não está na relação das profissões, né, que dá direitos a uma pessoa, direitos legais, de ir à justiça, requerer seus direitos, porque o pastor não é um profissional do evangelho, da religião, né? O ministério pastoral é um dom de Deus, é algo espiritual, né? Então, tudo que diz respeito à igreja, ela tem um sentido espiritual, e por isso a igreja ela é algo à parte do Estado. Porém, a igreja ela interfere diretamente na vida da sociedade porque ela existe antes do Estado, né? A igreja, como ela existe antes do Estado, todo ser humano que ele já nasce, né, ele já nasce com esse sentido espiritual na sua vida, né? A própria compreensão que a igreja tem sobre a vida humana, ela já traz essa ideia de que o homem é um ser espiritual. Então, o homem é influenciado pela mensagem da igreja desde o seu nascimento, né? Pela cultura religiosa, né? Ele já é influenciado por isso. Então, a igreja ela exerce esse poder espiritual que faz com que o ser humano ele entenda que ele, antes de se submeter ao Estado, ele está submisso à sua fé religiosa, né? Eu digo religiosa para a gente entender, porque, na verdade, para nós cristãos, não existe essa fé religiosa.
Existe, na verdade, um relacionamento com Deus, a gente tem uma compreensão da nossa origem, da finalidade da nossa vida diferente daquilo que se tenta mostrar, né, pelo viés religioso, mas essa é a forma, é a linguagem que nós precisamos e temos que usar hoje quando a gente fala de assuntos espirituais. A gente usa esse termo religião porque é o que melhor cabe nessa sociedade, é como melhor essa sociedade nos vê, como instituições religiosas que pertencem à sociedade, convive junto com o Estado, né? Então, a ONU, ela vê a igreja, né, as religiões, como uma barreira para a implementação dos seus planos, porque a autoridade, né, da igreja, da fé, dessas questões religiosas, né, vamos dizer ela assim, bate de frente, ela bate de frente alguns dogmas da ONU. Algumas coisas que ela quer implantar, a igreja é a oposição. A religião é ainda a autoridade máxima sobre os seres humanos. Por exemplo, os islâmicos, não existe separação entre a religião e o Estado. Para o islamismo, a administração, né, do Estado faz parte da religião deles, né? E então a única forma de a ONU ela conseguir realmente estabelecer isso, porque ela é uma peça fundamental nesse processo da implantação do governo do anticristo, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que o surgimento da ONU não é uma obra do acaso. Não. Não foi apenas uma forma de se resolver um problema de conflitos mundiais, mas é o cumprimento exato das Escrituras, nos levando para o cumprimento dos planos de Deus para o fim, né? Para um ponto final que Deus vai colocar em tudo isso que está acontecendo aí, para nos levar para um recomeço. Mas o que eu quero só para concluir aqui é mostrar que a igreja hoje, a infiltração das heresias, dos falsos ensinos, né? Esse falso evangelho que está aberto para toda essa cultura que nós vemos sendo implantada na sociedade, né? Onde se usa a Bíblia para tentar aceitar tudo isso, já é o espírito do anticristo preparando a igreja para que haja essa unificação. E aqui, só para fechar mesmo, que você estava falando, agora eu vejo assim que aqueles que creem, né, na doutrina pré-milenista, que acreditam num arrebatamento antes realmente da ascensão total ao poder do anticristo, né? Pré-tribulacionista, melhor falando, né? Antes da tribulação, é que realmente, se a gente for pensar assim, realmente a igreja verdadeira de Cristo, ela vai ser sempre uma oposição muito grande aos planos do anticristo. Então, a gente olhando assim, a gente parece realmente entender bem que ela precisará não estar mais aqui, ela não poderá mais estar aqui, porque senão ela sempre vai bater de frente, não vai poder acontecer. Quem vai estar aqui são os cristãos que estarão abertos para isso, né? E eles estarão abertos para isso porque realmente o anticristo ele vai trazer essa falsa paz, ele vai trazer a pacificação, ele vai trazer realmente aquela mensagem de amor, de esperança que vai unir, ele vai ser visto realmente como o Messias, aquele que conseguiu alinhar todas as coisas, né, e fazer todos caminharem numa mesma direção. Então, a gente está vendo aí as coisas realmente caminhando para esse cumprimento. A gente precisa realmente estar atento para isso, porque eu vejo que o que está acontecendo hoje, as pessoas só estão olhando para o embate político e olhando com uma visão muito curta, e a gente precisa olhar para o que está acontecendo agora, mas enxergar o que a profecia já nos mostra para o futuro, para a gente...